Bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM, que alegria hoje, Graça para Prosperar começando. E como a Raquel disse, eu tenho um convidado muito especial. Não é pouco especial, não é pouco, muito, não é muito especial. Sabe por quê? Esse convidado, Raquel, eu já tô tentando... Pastor aqui tá parecendo criança, ele tá numa alegria só. Porque eu tento trazê-lo já há muito tempo aqui e enfim, ele mora em outro país, tem uma obra maravilhosa no outro país. Ele é pastor da Igreja Videira nos Estados Unidos, lá na Flórida, especificamente em Fort Lauderdale, e é supervisor da Vinha nos Estados Unidos. Ele cuida de todas as nossas igrejas, supervisionando as nossas igrejas nos Estados Unidos. É membro do Conselho Apostólico aqui da Vinha, ou seja, ele reúne junto com o pastor Aloísio constantemente para definir a obra em escala mundial. E eu tenho aqui, no Graça para Prosperar, nada mais, nada menos do que o pastor Márcio Alves. Isso mesmo, pastor Márcio Alves, que hoje tem um canal e um trabalho também maravilhoso no Instagram. Sabe qual que é a minha diversão com a minha esposa? Qual que é? Antes de dormir? Escutar o pastor Márcio Pegar Alves. o Instagram e ficar vendo as perguntas e respostas que o pastor Márcio Alves... Não, vocês estão usando o pastor, né? Para discutir a relação. Olha o que isso aqui que o pastor respondeu, que maravilha. Legal. Por isso, antes do pastor Márcio falar e se apresentar, eu quero te fazer uma recomendação expressa nesse momento. Você vai pegar o seu telefone, você vai entrar no Instagram e você vai digitar Márcio Alves e você vai seguir imediatamente. Márcio Alves USA. USA. Você vai seguir imediatamente esse homem de Deus, que você vai ser edificado, você vai ter uma explosão na sua vida conjugal através das palavras que são liberadas pelo pastor Márcio Alves no Instagram. Pastor Márcio Alves, seja bem-vindo no Graça para Prosperar na Vinha FM. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. Se depender dessa introdução sua aqui, se eu acreditar na metade dela, eu já sou arrebatado. É verdade, eu não tô falando. Já é um arrebatamento agora. É verdade, você sabe que é verdade. Graça sua. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Você ouvinte, você que está em casa, tenho certeza que Deus tem algo preparado para nós. Basta você abrir seu coração, desejar profundamente, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Hoje o tema é desafiador. Porque as pessoas querem juntar esses temas de uma forma rápida e objetiva em 2 passos. Como que eu prospero e como que eu abençoo meu casamento. Então nós temos um desafio aqui de passar princípios e te falar que tudo demanda processo, né? Nós servimos a um Deus de processo, a um Deus geracional, um Deus com propósito. Então eu quero te falar que tem muitas coisas hoje que você vai se surpreender. Abra seu coração, como o pastor nos orientou aqui. Abra realmente, né, a sua vida para aquilo que Deus vai fazer. Tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Amém. Pastor Márcio Alves, essa ideia de responder perguntas no Instagram parece que pegou, né? Você explodiu ali no Instagram com essas perguntas e respostas. É verdade. Mas você sabe quando você esbarra em uma coisa que você talvez assim, você não esperava tanto. É mesmo? Foi de forma despretensiosa, não foi nada intencional, para te falar a verdade. Você pegou aquela, enfim, sugestão do Instagram ali e começou a abrir para... na verdade, né? Eu tinha visto o pastor André, ele fazendo uma resposta. André Valadão? André Valadão. E ele fez brincadeira ali e tal. Não, André Francisco dele, não, viu, gente? André Valadão. E eu lembro que eu falei, olha, eu vou responder de uma forma com a qual realmente eu creio, né? E assim, às vezes as pessoas querem exigir que a gente fale ali um estudo bíblico em 10 segundos. Isso é impossível. Então, como que eu respondo? Eu respondo realmente com aquilo que eu acredito, com base na palavra, né? Então pode ver que todas as vezes que eu posto um vídeo, ele é sempre associado com um versículo, que é o que me respalda. Agora, isso ali é o que a gente coloca publicamente, mas as perguntas em particular que as pessoas mandam no Instagram, que realmente eu tenho ali um contato com as pessoas, né? E faço questão de responder a todos que me perguntam, né? Que seja com uma oração, que seja com um amém, mas eu decidi criar vínculos com essas pessoas para mostrar que o nosso desejo é de abençoar, o nosso desejo é de mostrar
Cristo em todas as áreas. A gente fala tanto que a internet cresceu, que essa pandemia ela abreviou um tempo aí nessa questão da internet, que eu decidi realmente me conectar com essas pessoas. Não quero ser pastor delas. Minha intenção não é tomar o pastoreio, porque eu acredito que pastor é local, pastor é conectado. Mas eu também reconheço que Deus me chamou para poder abençoar, e foi algo que veio da parte de Deus. Sem dúvida. Teve uma grande explosão e a gente está onde está, pela graça do Senhor. Ótimo, eu acho legal isso, porque as pessoas, elas buscam referências de pessoas que vão dar respostas com base na palavra, né? Então, eu particularmente te sigo e eu falo, gente, Instagram com conteúdo é uma coisa que você tem que valorizar. É triste quando você vê, triste não, é a realidade do planeta, né? Mas tem muito Instagram que às vezes cresce. Decepcionante, vamos usar essa palavra? Justamente, sem conteúdo nenhum, né? Só aquela coisa assim, sem sentido, aí de repente ele explode. O pastor Márcio, ele realmente tá ali empenhado em abençoar casamento. Então, se você visitar agora o Instagram do pastor Márcio, Márcio Alves USA, referência aos Estados Unidos, United States of America. Ou, para quem é aqui do Goiás, é Márcio Alves USA. Depende do ponto de referência. Justamente, Márcio Alves USA, você vai ser muito abençoado. Então, assim, realmente eu recomendo. Agora, uma pergunta. Tem muita pergunta relacionada a finanças, tipo assim, meu casamento tá em conflito porque eu não tô sabendo lidar com o dinheiro, ou porque, enfim, relacionado a dinheiro. Coincidentemente, eu acredito que acho que semana passada alguém me perguntou, né? Quando as finanças estão abaladas, o amor pode acabar, o relacionamento pode ser afetado? Primeiro, né? A questão eu não acredito que o amor acabe. Por quê? Porque é a expressão de Cristo e é o fruto do Espírito também. Então, se acaba, é a mesma coisa que falar que Deus não habita. E Deus é residente permanente. Então, eu não acredito que acabe. Qual que é a diferença, então? As pessoas usam o termo, o amor acabou. Não, nós precisamos entender o seguinte: quando o sol, a gente sai na rua e a gente fala, poxa, hoje o sol tá quente, hoje o sol tá frio. Essa é uma forma errônea de apresentar o sol. O sol é sempre quente. Então, como que eu defino? É assim o amor. Qual que é a diferença? Então, quando eu tô na rua e eu sinto que o sol está frio, é porque tem algo entre o sol e aonde eu estou que está cobrindo aquela temperatura. Então, o que eu tenho que fazer para experimentar do sol abundante? Retirar aquilo que me cobre, aquilo que está entre o sol e aonde eu estou. Assim eu acredito que é o amor. O amor está ali, eu preciso tirar aquilo que está sufocando a expressão desse amor. Finanças é uma área é uma área que a gente pode falar. Sufoca, falar que não traz desgaste, e traz desgaste para ambos. Se você está casado com uma pessoa que ela tem dificuldade em lidar com as finanças, vai afetar aquela própria pessoa e vai afetar a família. Por quê? Uma desorganização, uma maneira indevida, empréstimos indevidos, não calculou a torre. Você pontuou algo aí que eu acredito plenamente. A partir do momento que você casa, suas decisões não afetam só a sua vida. Então vai afetar a pessoa que está com você. E às vezes, se você tem filhos, afeta os filhos. Então, um casal, pastor Márcio, deveria orar antes de tomar uma decisão financeira, porque essa decisão financeira não vai afetar só a sua vida, vai afetar a vida de outros também. Aqui a gente tá reunido aqui só os quatro aqui na sala. Sem dúvida. Eu sei que a gente e os ouvintes são super discretos, assim, eles não falam pra ninguém. Então só nós. Eu vou contar aqui algumas experiências aqui pra vocês. Eu decidi na minha vida experimentar sempre o extraordinário de Deus, porque quando você se acomoda com o médio vem de mediocridade. É acostumar com o médio, mediano. Tá bom, tô na média dos casais. Não, eu quero meu casamento excepcional, quero sensacional, quero com excelência, eu quero extraordinário. E eu me lembro de algumas coisas, né? Algumas regrinhas básicas. Eu não faço nada sem conversar com a minha esposa Gisele amada, que está nos Estados Unidos, com Pastora certeza Gisele, um grande abraço. Quiser seguir a Gisele lá, é Gisele com 2 L's, Gisele Alves. Amém. Então eu não faço absolutamente nada. E eu tenho uma habilidade com finanças que é uma coisa divina. Tem até um livro que você escreveu muito tempo atrás, né? Aquele livro eu gasto, só pra tu gasta, nós quebramos. Nós quebramos. Aquilo lá eu só brinquei mesmo ali com a maneira errônea às vezes as pessoas lidarem com as finanças. Mas tem uma questão que é interessante. Deus me deu uma graça sobrenatural para multiplicar recursos. Eu brinco, né, as pessoas que andam comigo falam que se eu for no deserto, pegar uma enxada e fizer um furo, eu vou encontrar petróleo. Amém. E eu acredito que uma chave que aconteceu no meio dessa pandemia foi que Deus transferiu riquezas.
eu me apropriei disso de uma forma muito forte. Eu acredito que crise é tempo de experimentar de oportunidades. Mas enfim, então tudo que eu faço sempre em concordância com minha esposa, mesmo que ela não compreenda tudo. Eu me sinto nessa revelação, nessa maturidade de compartilhar com ela. Mas aí eu vou contar só pra vocês. E a gente fala isso publicamente quando a gente vai ministrar para casais. A gente fala das nossas experiências e de alguns erros, não todos. Até brinca porque eu não conto muito dos meus, porque eu quase não erro. Ótimo. E aí a minha esposa, quando a gente casou, eu tinha uma reserva numa poupança. E aqui em Goiânia, a gente sempre aquela coisa muito envolvido com a obra, encontros de criança. E aí um dia eu fui tirar o extrato da conta da nossa poupança, e eu nunca tirava o extrato da poupança, porque poupança você não mexe, tá? Deixa lá quietinho. Aí eu tô vendo lá menos R$2.000. Isso de 15 anos atrás. Uau. R$2.000 menos na sua conta. Hoje é muito dinheiro. 15 anos atrás você arrepia inteirinho. Eu falei, meu Deus, cadê esse Hoje dinheiro? já é uma quantia significativa. Hoje é significativo. Imagina 15 anos atrás. E aí eu liguei pra minha esposa, amada. Amor, tá faltando R$2.000 na poupança. Aí ela veio e fala assim, então, pessoa quando coloca qualquer palavra com uma exclamação no fim, então, amor, eu falei, que foi, amor? Não, é que pra fechar o encontro das crianças e segurar uma chácara melhor, pra gente ter uma estrutura melhor, pras crianças, pra amor. obra de Deus. Pra obra de Deus. Muito sábia ela. Nós adiantamos, então, as inscrições das crianças, amor. Mas não preocupa não, minhas discípulas estão envolvidas, a gente vai repor esse dinheiro. Aí eu falei pra ela, amor, tudo que é meu é seu. Não me importaria jamais de fazer isso e você sabe que eu invisto. A única coisa que eu não acho que foi certo foi porque você não me perguntou. É nosso, você tem direito. Mas a construção prevalecente é quando você me envolve e quando eu te envolvo. Olha, que revolução que foi no meu casamento. E até hoje eu não recebi esses R$2.000, quero deixar registrado também. Mas sabe alguém de uma coisa? Que participou da equipe do pastor Márcio nessa época que esteja ouvindo agora, viu? Ele eu tá passo o aberto número a da minha restituição, faz o Pix, né? Mas eu quero te contar uma coisa, sabe? O quanto nós amadurecemos com vida financeira. E eu e minha esposa, nós somos cúmplices, nós somos realmente marido e mulher, nós somos amigos. E só para testemunhar, para aumentar a sua fé. Hoje em dia, o nível de relacionamento que eu tenho com minha esposa, todos os dias eu oro com minha esposa. Que bênção. Todos os dias. Então nós temos hoje uma conexão que transcende qualquer crise, mano. Ano passado eu passei, eu acho que dos momentos mais delicados da minha vida, de muita pressão. E eu falo que eu fui na fé da minha esposa. Eu falo que no momento fraco, ela estava ali comigo. Então eu tenho alguém que Deus me deu graça de amar, de viver e de constituir algo junto. Creio que essa questão dessa concordância libera prosperidade. Sem dúvida. A Bíblia fala, né, que um reino dividido ele não prevalece. E nós temos um lar com uma rainha, com um rei, com os príncipes, né? Nós somos reis e sacerdotes, o Senhor diz. Então quer dizer que a concordância, ela libera favor de Deus, libera favor, porção dobrada, libera bênçãos em todas as áreas. Eu creio, eu tenho experimentado nas melhores épocas da minha vida. Isso tem sido extraordinário na minha vida. Pastor Márcio, uma pergunta aqui antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo. Quem que comanda as finanças em casa? Fala aí pra gente. É Cristo. É Cristo. Já vamos logo no rim do cidadão. A resposta já tá assim. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Mas eu vou te falar, a Bíblia fala o seguinte, né? Que a mulher se submeta aos homens. Mas se você ver o versículo anterior, a Bíblia fala que nós submetemos uns aos outros. Então quer dizer que não anula a questão de você prestar contas para sua esposa, não anula o versículo seguinte, onde a esposa é submissa ao homem, não fala que você também não deva submeter as situações diante da sua esposa. Porém, preciso te falar, a resposta final e a responsabilidade é do homem. Mas você não tem o direito de anular sua esposa nas suas decisões. A concordância é necessária. Cristo é o cabeça, não precisamos discutir sobre isso. Ótimo. Mas a questão de edificar, da mesma forma que minha esposa se submete à minha palavra final, eu também vou submeter todos os projetos, tudo aquilo que envolve a minha família. Porque é o seguinte, quando dá certo, as pessoas têm a tendência, eu fiz, mas quando dá errado,
viu? Nós erramos. Não. É tanto na vitória quanto na falta. Nós fizemos, nós estabelecemos, nós conquistamos. Justamente. É impressionante como que quando há harmonia nesse ambiente financeiro, dentro de casa, porque às vezes a gente tem muitas pessoas que estão nesse conflito conjugal, principalmente relacionado a finanças, porque não inclui a esposa dentro das decisões. Porque ele acha que a decisão tem que ser dele. E nem abre espaço, pastor Márcio, para uma discussão. Peraí, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente pode resolver com respeito a isso daqui. Às vezes até a própria esposa tem uma melhor saída, porque... E você sabe, tem mulheres que têm uma habilidade extraordinária para cuidar de dinheiro. Não é verdade? Sem dúvida. Eu vou te falar, às vezes não é só habilidade, às vezes ela tem uma palavra, mesmo sem a devida sabedoria financeira, matemática, mas uma palavra de sabedoria que destrava, falar, você falou algo. É verdade. Compreendi. Sabe aquela coisa que explode? E ela tem a capacidade também de te levar a enxergar outras possibilidades que pode acontecer no decorrer daquele projeto que você não está vendo. É verdade. Sem dúvida. E eu vou falar uma coisa, talvez pode ficar até pro próximo bloco, né? Eu vou te falar, o que eu tenho certeza que Deus me deu para abençoar minha esposa. Então, quando eu conquisto alguma coisa, não é porque eu sou habilidoso com finanças, é porque Deus me deu para poder investir na minha família. Então, homem que recebe, homem que ganha, homem que Deus tem abençoado, eu vou te falar, Deus tem dado para você abençoar sua família, seus filhos, para você investir na vida dos seus filhos. A gente tá aqui com a Raquel, tá caladinha aqui, mas vou contar só pra vocês também. Não sei nem se eu poderia contar, né? Conta aí. Ela tem 2 filhas fazendo medicina. De onde que você acha que isso é fruto? Isso é fruto de investimento da família. É verdade. Filhos não são ao acaso. Filhos são consequência de investimento da família. Pai, mãe, investem na vida dos filhos. E tenho certeza que ela que tá me olhando aqui, ela sabe do que eu vou falar. Às vezes, quantas vezes a gente deixa da gente para poder investir? Justamente. Quando eu olho para minha esposa, eu vou te falar uma coisa. Eu sou tão grato a Deus, porque Deus tem me dado para eu poder fazer dela, investir na vida dela, para que o propósito de Deus se cumpra nela. Eu não sou egoísta, eu tenho que entender esse propósito. É tudo compartilhado, 100%. Né? E a provisão, Deus sempre... Eu vejo assim, eu olho pro meu marido, a vida dele é pro reino de Deus e é pra gente, pra mim e pras minhas meninas. Sabe uma coisa que eu Às vezes eu olho pras mãozinhas dele, assim, mão fala de trabalho, né? Fala de trabalho. E eu falo, oh meu Deus, tem que cuidar desse meu amor, porque ele cuida tanto da gente. Eu vejo ele se desgastando, né? Olha que bênção. Sabe uma coisa bonita? Vou falar uma frasezinha aqui. Fala aí. Que uma mulher bonita é fruto de um investimento de homem. E um homem de Deus. Se você vê uma mulher sorridente, alegre, satisfeita em casa, é porque tem tido um homem que tem trazido segurança, estabilidade para dentro de casa. Uau. Se você vê uma esposa instável, se você está abatida, uma mulher que está andando de qualquer forma, é porque talvez não tenha o devido investimento. Que legal. Que o homem deveria fazer na vida da esposa. Que bênção, que bênção. Eu posso dizer que eu tô sorrindo muito. Tá sorrindo, primeira parte. Entendemos. Eu não posso falar de mim recebeu aí agora. Espero que ele esteja nos ouvindo. Tomara que ele esteja. Um abração pra ele. Roberto França, te amo, meu amor. Agora começou coraçãozinhos aqui. Se você vê o ambiente subindo coraçãozinhos aqui, gente, você precisa ver o ambiente. Amém. Eu já que tá todo mundo falando aí que ama a esposa, né? Eu também amo demais a minha esposa, viu, pastor Márcio? Eu tô falando que eu tenho a unção, onde eu vou levando essa graça desse ambiente aqui. Tô até chorando aqui, falando, oh meu Deus, minha esposa podia estar do meu ladinho aqui. Mas eu fico vendo isso. Eu tive que tomar uma decisão ano passado, muito séria. Você participou dela, você acha que você lembra? Tinha construído uma casa, e você sabe que casa é sempre um projeto de sonho, sempre. Né? Aquela coisa assim de... Pra mulher, então, parece que ela se apega mais a tijolo do que a gente, né? É porque ela vê não como uma casa. O homem às vezes vê como um investimento, a mulher vê como um lar. Justamente. E aí, precisei tomar a decisão de vendê-la. Conversei com a minha esposa, falei, amor, vamos vender essa casa, vamos... Aí estabeleci ali alguns projetos junto com ela. Não me diga que vocês já tinham decorado tudo, feito armário, tudo lindo, a gente tinha tudo começado, iniciado esse processo, né? Tá, entendo ela. E aí ela falou, amém, se você crê que é o melhor, vamos tocar pra frente dessa maneira. E assim fizemos. Mas o que foi interessante? No dia que vendeu a casa, aí ela pegou, foi pro quarto, né? A gente orava normalmente. Eu vi que a minha esposa saiu assim, sumiu. Falei, onde que ela tá?
Foi no dia que a gente assinou no banco toda a transferência da casa, enfim. Ela não me dá 30 minutinhos aqui pra eu me recompor. Porque acho que a ficha caiu, que ela tinha realmente liberado mão, né? Tudo aquilo, né? No momento que tinha vendido. Mas eu louvo a Deus, porque quando você tem uma pessoa, como o pastor Márcio disse, que tá junto, que tá em acordo, que tá em harmonia, não tem jeito, o resultado da sua jornada matrimonial vai ser de sucesso. Deus vai te abençoar, na verdade, né? A concordância de um mais a concordância do outro é sempre um resultado positivo e maior. 1 mais 1 é igual a 2. Então isso significa que o resultado positivo da esposa mais o resultado positivo do marido sempre é maior. Sempre é maior. A gente não vai ter intervalo, não? Agora, vamos lá. Porque tá o negócio? Me conta, senão já vou intervalo. Tá fluindo, nós precisamos do intervalo. Mas nós vamos ter um intervalozinho. E nesse intervalo eu vou recomendar que você agora mande para mais pessoas participarem conosco. Nós temos uma pergunta para você responder aqui no 99997-2005. Falei muito 9, né? É 99997-2005. Tá certinho, é isso aí. É o telefone aqui da Vinha FM. Você vai responder para mim o seguinte: você tem tido conflito no seu casamento nessa área financeira? Responde pra gente aqui no Graça para Prosperar. Se você ainda não segue Pastor Márcio Alves, eu tô fazendo aqui realmente uma grande recomendação, porque o Pastor Márcio realmente, ele abençoa pessoas na internet. Vale a pena, né? Conferir. E justamente, vale a pena conferir. Márcio Alves usa. Falar aqui no Goiás. Em Goiás. A Maria Perpétua, que é o Instagram da sua esposa também, é Lívia? Gisele, 2 L's, Alves. Se entrar no seu Instagram, vai ter acesso ao dela? No meu Instagram, você vai identificar aqui o meu, logo abaixo, próximo da minha bio. E depois do nosso intervalo, nós vamos continuar aqui falando mais sobre esse assunto, finanças no casamento. Você já me segue também no Instagram, @PrAndréFrancisco? Se você não segue, segue agora, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tem uma participação, ela pediu para não se identificar, vou ler para nós aqui. Ela falou: bom dia, eu e o meu esposo vivemos em conflitos na minha casa, eu administro o dinheiro, na verdade eu administro quase tudo. A gente tem uma empresa e a gente tem vivido muitos conflitos. Eu penso em desistir do casamento quase todos os dias e não entendo realmente, eu oro pelo meu casamento, mas eu vejo que eu tô lutando sozinha. Me dá uma luz aí, nada tem sido fácil. É melhor, assim, vou dar uma dica aqui antes do pastor Márcio entrar com toda a sabedoria dele. É melhor ela desistir da empresa do que desistir do casamento. Boa, muito boa. Você entendeu? Se o ambiente que está promovendo o desgaste é o fato dela estar nas finanças, em tudo, então é melhor ela desistir disso, do casamento jamais. Mas e se essa empresa é o ganha-pão deles, pastor? Sim, ela pode terceirizar isso para outra pessoa. Mas o casamento não se terceiriza, né? Olha, tem algumas coisas que podem proteger. A primeira delas, sempre estabeleça as responsabilidades. Quem é responsável pelo quê? O que eu tô percebendo? Eu tô percebendo uma pessoa que está cansada porque está assumindo responsabilidades que não são dela. Então a responsabilidade é do marido, que o marido então faça, né? Então quando você define responsabilidades, fica mais fácil de cobrar no final. Então agora, tem um termo que às vezes a gente não usa, que é a questão da acomodação. Homem, ser humano, em geral, ele se acomoda com tudo. Se a esposa passa a fazer coisas que cabem a um homem, eu vou te falar, ele nunca vai assumir aquela responsabilidade. E a pior coisa que tem é você tá se relacionando com alguém que é Peter Pan. O que é o Peter Pan? É aquele que vive na terra do nunca cresce e nunca assume responsabilidades. Então, defina responsabilidades. Então, vou te dar alguns exemplos. Eu e minha esposa, nós temos uma série de afazeres e responsabilidades, né? Nós cuidamos aí de praticamente 30 igrejas nos Estados Unidos e Canadá. Eu tenho muitas coisas, muitas atividades, a vida da igreja local, discipulado, presbitério, visitas, pastoreio, mas eu também tenho a minha família que eu invisto, que eu cuido. Então, quando eu estou em casa, eu gosto de fazer comida. Eu já percebi. Dá pra perceber? Se você entrar no meu Instagram, vocês vão perceber. Eu quero saber se no dia que eu for lá nos Estados Unidos, você vai fazer alguma coisa pra mim lá. Você me avisando. Mas o pessoal gosta de comer a sua comida, pastor? Eu sei. Vou contar aqui pros nossos amigos aqui. Mas sabe de uma coisa? Então, quando eu tô em casa, eu gosto de fazer comida. Embora seja responsabilidade da minha esposa, já pré-definido com ela, nada impede que eu possa ajudar. Mas a responsabilidade no final é dela. Vou te dar um outro exemplo. Culto. Terminei o culto, eu sempre quero saber onde estão os meus filhos.
E é responsabilidade da minha esposa saber onde eles estão, com quem estão. Não é minha. O senhor está falando responsabilidade, pastor? Vocês deixam isso definido? Vocês conversam, amor, eu quero que você cuide dessa parte, eu vou cuidar dessa? Algumas coisas naturalmente nós já compreendemos. Outras coisas nós definimos. Por que que é bom? Porque tem coisas que são particulares de casais. Tem um casal, tem um marido que viaja muito. Olha, então amor, vamos fazer o seguinte, como eu viajo muito, fica responsável para pagar essa conta aqui de energia. Tá bom? Por mais que seja a responsabilidade do homem estruturar as contas, nada impede que a mulher também possa ajudar. Mas contanto que a gente saiba de quem é a responsabilidade. Responsabilidade não é a ausência de que eu não possa ajudar. Mas eu sei quem é que vai falar no final. Justamente. Finanças é isso, quem é responsável, quem paga a conta, quem administra, vamos definir. E como bem você falou, né, eu acho que no bloco passado, que tem mulheres que têm muito mais habilidade para administrar. Eu conheço mulher que tem muito mais habilidade, porém não pode anular a resposta final do homem. Porque senão não adianta toda a habilidade se você não tem o favor de Deus naquilo. Esse é o problema. Às vezes a mulher, ela quer neutralizar a opinião dele. Literalmente assim, eu que tô à frente, então eu que decido. Não é por aí. Você tá delegada pelo seu esposo para fazer essa administração. E a administração, ela tem que ser em conjunto. Não é verdade? Eu creio nisso, né? Eu brinco muito nessas dinâmicas de casais que a gente faz. Que até o cachorro da casa sabe quem manda. É verdade. E se eu chegar numa casa, visitar você, meu amigo, você querido ouvinte que me ouve com todo carinho, se eu chegar na sua casa, você mandar o cachorro sair de perto da gente, o cachorro ficar olhando pra você, tipo assim, o que você tá falando? Você sabe que você não manda nessa casa? Por favor, deixa ele preso, pelo menos no quarto. E se sua esposa chegar ainda só com o olhar, aquele cachorro sair, cãe, meu amigo, deixa ele preso em casa. Mas olha, até o animal sabe quem é que manda na casa, né? É preciso tomar rédeas na sua casa. Ele sabe. Olha, eu vou te falar, é necessário você expressar Cristo. E a gente não está falando aqui do que nós achamos e nem estamos sendo machistas, né? Se você ouviu o bloco anterior, você viu que tem uma submissão que é necessário, uma prestação de contas. É necessário sim o homem ter o governo, a devida responsabilidade. Aí você pode falar, pastor, se eu não pagar a energia, vai cortar. Você quer ouvir uma coisa? Deixa cortar, minha irmã. E me chama depois para fazer uma visita na sua casa. Você vai ver que rapidinho ele vai dar jeito na vida dele. É verdade. Só passar uma vergonha, né? Tem outra participação aqui, não tem o nome também. A pessoa está dizendo, parece que é uma mulher, eu tenho dificuldade em relação às finanças do casamento. Eu sei exatamente o que eu ganho e gasto, e o meu esposo também sabe, porém eu não tenho ideia do que ele ganha e do que ele gasta. Ela só tem controle. Não, ela falou que tem controle do que ele gasta. Eu tenho dificuldades em relação às finanças do casamento. Eu sei exatamente o que eu ganho e o que eu gasto. E o meu esposo também sabe tudo a meu respeito, né? Porém, eu não sei nada do quanto ele ganha, do quanto ele gasta. Isso aí é falta de comunicação, né? um problema que ela e talvez aí 80% dos filhos de Adão sofrem também. É a tendência do homem de se calar no que diz respeito à sua vida financeira. Isso acontece, na minha opinião, o pastor Márcio vai entrar aqui com a palavra da graça, mas eu acredito que isso acontece porque muitas vezes os homens, eles não querem transmitir o peso de uma administração familiar para a família, entende? Na minha opinião, isso está errado, porque se esse homem vier a faltar, como que a esposa dele vai conduzir a casa? Ela sabe das coisas, o que ela precisa, qual que é o valor das despesas fixas da casa, enfim, tudo isso tem que ser compartilhado. Olha, pastor André, você é muito gracioso. Se você que o homem não quer trazer o peso. Não, eu vou te falar que tem homem, na verdade, que ele esconde, ele acha que é só dele, ele não vê como nosso. E eu vou te falar, finanças é proteção. Quando você tem a conta em conjunto, você tá protegido até para não gastar com coisas indevidas, porque sabe que o cônjuge vai perceber. Então é proteção também. E uma outra coisa que você falou, que eu vou até ler aqui para você, e eu vou quebrar um mito que ao longo dos anos, por conta do pecado, entronizou. A Bíblia fala que o silêncio do Adão, nós entendemos, quando houve o pecado, ele silenciou, né? Ele não foi atrás onde que estava Eva, com quem estava conversando. Mas eu vou te falar, as pessoas falam, não, no casamento a mulher que se comunica mais. Eu vou te falar que isso aí é fruto do pecado, não pela comunicação dela, mas é pelo silêncio do homem.
Se você perceber, a Bíblia diz o seguinte, olha só, quando o Senhor diz lá em Gênesis, disse mais ao Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, e ele diz que ele ia fazer um auxiliador, a Bíblia diz o seguinte, que havendo, pois, o Senhor formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, ou seja, quem deu o nome foi o homem, ou seja, o homem, antes de receber a auxiliadora idônea, foi dada uma tarefa para ele, comunicar o nome de todos os animais. Isso significa que o homem, antes de entrar no relacionamento, ele tem que aprender a se comunicar. Então essa coisa de falar que essa coisa da comunicação cabe à mulher, isso é uma mentira maligna que o diabo colocou. O homem que não aprende a se comunicar em casa, o casamento está fadado ao fracasso. É verdade. Por isso o Senhor, antes de, você vê, o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, mas ele não fez a mulher em seguida. Ele deu a responsabilidade para o homem para comunicar o nome. Macaco, leão, foi dando todos os nomes e nós não sabemos o tempo que isso levou. Então quer dizer que é responsabilidade do homem ter uma boa comunicação em casa. Vou te contar uma experiência minha, como só tá nós 4 aqui conversando, né? Sei lá quantos milhares aqui estão ouvindo. Nossa, né? A gente não tem noção, né? E nem quanto que vai alcançar depois. Quanto. E se você tá sendo abençoado, manda uma mensagem pra gente depois pra falar. Olha, quando eu casei, essa história, todo homem tem dificuldade de comunicação. Então, tá bom, eu aceitei isso como uma verdade, mas isso é uma mentira. E só que ao longo dos anos eu vi que às vezes só minha esposa comunicando estava trazendo um problema. Eu não estava colocando o meu coração, não estava sabendo me comunicar. Hoje em dia, a minha esposa está me ouvindo e ela é prova disso. Eu tenho uma necessidade, quando acontece algum problema, eu preciso resolver comunicando com minha esposa. E eu preciso conversar do assunto até que encerre ele, até que esgote no meu coração. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Mas quando esgota também, eu não fico relembrando mais do passado, eu sigo adiante. Eu tenho uma necessidade de concluir. Então hoje, eu tenho mais necessidade de me comunicar com minha esposa do que muitas vezes ela comigo. E eu vou te contar uma coisa. O meu casamento, ele não é perfeito, mano. Porque eu não acredito nisso. Mas eu tô caminhando, olhando para aquele que é perfeito, que é Cristo. E eu vou te falar, a comunicação é chave. Então essa questão de homem que esconde, que homem que não mostra as finanças, você é muito benigno. Você falou que é o homem que poupa. Eu vou te falar. Eu falei um lado da moeda. É um lado. Agora eu vou falar o outro lado. Ah, entendi. O lado bonito da moeda, você fica depois, né? Você fala. Todo mundo toda segunda, né? Eu tenho que manter a audiência. Entendeu? Mas agora comigo eu vou perder seguidores. Mostra o feio aí pra nós. O nosso tempo tá encerrando. Mano, meu Deus. Ainda bem que você tá do outro lado da mesa aqui, né? Mas eu quero te contar. Eu acredito que o homem que esconde finanças, ele não está só escondendo finanças, não. Ele está escondendo outras coisas também. Ele está mostrando um caráter indevido, ele está mostrando uma passividade que não deveria ter, ele está escondendo outras coisas que não deveriam ser escondidas. Casamento não tem a coisa é meu, é seu, não é nosso. Esses dias alguém me perguntou, pastor, casei e descobri que minha esposa tinha uma dívida. Eu falei, não, meu irmão, você está errado. Você casou e descobriu que nós temos uma dívida. Justamente. Não é só dela, mas não. Gente, o programa tá bom demais, mas nós temos que encerrar. Mas eu queria que em 30 segundos o senhor desse essa respostinha aqui do Oswaldo. Tem que encerrar. Olha só, tem, pastor. Olha aí, ele tá dizendo, ó, a Bíblia nos fala que o homem tem que dar a vida pela esposa. Eu não tenho dificuldade de dar dinheiro pra minha mulher, não. Mas eu tenho uma curiosidade. Por que é que mulher gosta tanto de dinheiro? Ele não gosta, não? Ai, ué, ele se deve ele gostar, não né? Mano, essa foi a palavra de sabedoria. Mas se ele não gosta, ele pode mandar um pix pra mim. Rapaz, em 30 segundos responde aí pra gente, pastor. Olha, dá pra responder rapidinho eu assim? não sei, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que tem que ser uma mulher que tem que responder, que as mulheres gostam, homem né? também dinheiro é bom. Eu acho que tudo aquilo que você gosta, pastor Márcio, você vai ter. Uau. Então se você não gosta de dinheiro, você não vai ter dinheiro. Uau. A Bíblia não fala que é pecado gostar de dinheiro. A Bíblia fala que é pecado amar o dinheiro. Uau. Gostar. Então, quando você gosta de uma coisa, tudo que eu gosto eu tenho. Eu tenho iPad, eu tenho relógio, eu tenho celular, porque eu gosto. Meu Deus, eu vim pra Agora, ouvir isso. Se você gosta de dinheiro, o que você vai ter? Dinheiro. Uau. Agora, a maioria das pessoas gosta do quê? Do que o dinheiro dá. Mas responde. Mas vamos lá. Responde pro Oswaldo. Pode fazer de novo, que eu fiquei tão entronizado. Eu desconcentrei A mulher você. gosta de dinheiro, que é bom, aí. Por que mulher gosta tanto de dinheiro? Essa foi a pergunta do Oswaldo. Bonita. Por quê?
Olha, tão... Segundo ele, né? Não é eu que tô falando isso, viu, gente? Mas eu vou só responder o seguinte para vocês entenderem, não sei se 30 segundos, mas nós precisamos aprender duas coisas aqui hoje. Nós temos a pessoa de Jesus e nós temos o princípio de Jesus. A pessoa de Jesus nos traz salvação, cura, restauração. Os princípios de Jesus nos traz tudo aquilo que é finanças, resultados e tudo. Eu vejo muitos crentes que têm a vida de Jesus, mas não exercem os princípios de Jesus. Quer ser próspero? Não é só ter a vida de Jesus, é aplicar os princípios de Jesus. E quero falar para você, o dinheiro não é o problema, o telefone não é o problema, o WhatsApp não é um problema, o Instagram não é o problema. É o que nós fazemos com isso é que pode se tornar um problema. Então o dinheiro por si só não é o problema, é o que você faz dele pode ser um problema. Amém, glória a Deus. Amém. Raquel, que bênção, ouvintes da Vinha, que alegria. Aconteceu um milagre aqui hoje, viu? Quero registrar. Nunca passamos 10 minutos desse programa, porque a Raquel nunca deixa, e hoje, excepcionalmente por causa da sua presença, a gente extrapolou 10 minutos do nosso horário. Posso dar um recadinho aqui para vocês? Vai, fala aí. Olha, orem por mim. Pastor André, você é uma pessoa extraordinária. As pessoas não podem perder por te ouvir. E Raquel, eu tô impressionado com o testemunho da sua família aqui nos bastidores. Obrigada. Quero te falar que é extraordinário ver um coração tão doce, né? Uma família tão abençoada, né? Você honrando seu marido aqui. Nos ensine mais, minha irmã. Meu irmão. Aleluia. Obrigada. Tudo é pela graça, viu, pastor? Amém. O Senhor tem sido bondoso. Amém. Um dia eu vou contar a minha história aqui. Olha, vai sim. Quem sabe a gente fazer um bate-papo. Foi tudo pela graça. Eu nem imaginava Raquel, que Deus ia me proporcionar o que Ele proporcionou. Assim, Amém. Vindo da estrutura que eu vim, né? Mas Deus é fiel. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor Márcio, sim, muito obrigado, né? Não tem nem palavras para agradecer você de estar aqui conosco. E eu volto a insistir, você ouvinte da Vinha FM, conectou agora, não tá nem sabendo o que tá acontecendo. A gente falou sobre finanças no casamento. Mais tarde esse programa vai estar disponível no YouTube da Vinha e também no meu canal do YouTube, no PR André Francisco. E se você ainda não segue o pastor Márcio Alves, você deve seguir nesse exato momento. Você vai entrar no Instagram, pastor Márcio fala Instagram. Eu vi. Porque ele é americanizado. A gente é Goiás, é Instagram, tá, gente? Instagram. Você vai entrar no Instagram e você vai seguir o pastor Márcio Alves USA, ok? Você vai segui-lo e você vai ser muito abençoado, porque realmente tem conteúdo pesado lá no Instagram dele. Pastor Márcio, muito obrigado. Parece que tá rolando um treinamento aí no seu Instagram, no YouTube, como é que é? Na verdade já encerrou, né? Nós temos disponibilizados aqui um treinamento sobre casais, vida conjugal. Talvez a equipe possa pedir para liberar talvez hoje ou amanhã, mas já encerraram as vagas, né? A gente tentou preservar a quantidade para a gente poder dar um apoio realmente para as pessoas que querem investir no casamento. Uau, que legal. Muito obrigado pela sua participação, pela presença. Obrigado. Deus abençoe muito. Um grande beijo para vocês que nos ouvem. Amor, tô indo para casa daqui uns dias. Um beijo. Amo vocês. Pastora Gisele, um grande abraço para a pastora Gisele. Gente, e depois se conecte no YouTube, PR André Francisco, no Instagram, PR André Francisco. Se você ainda não nos segue, siga e seja muito edificado e abençoado. Esse foi Graça para Prosperar, mais que especial dessa segunda-feira. Um grande abraço, todos os ouvintes da Vinha FM.